Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e principalmente com os conteúdos em dia, né? Estamos chegando no final da unidade 1 da apostila, ou seja, o final do conteúdo do primeiro bimestre, tá? Nós fechamos o projeto Atualidade e Notícia. Fechamos os trabalhos de pesquisa que vocês faziam em sala de aula, que eu anotava quem fez, quem não fez, quem precisou refazer. Fechamos as notas, tá? E a semana passada a gente deu o último conteúdo da apostila, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre o gênero notícia, tá? A gente tem esse projeto Atualidade e Notícia, que vocês precisam fazer a notícia, mas eu percebo que muitos têm dúvidas ainda. Às vezes vão resumir e tiram partes importantes da notícia que não pode ser retirada porque ela fica incompleta. Então hoje eu vou passar para vocês. E ao final da aula que vocês assistirem, vocês vão fazer uma notícia, colocar a data dessa semana e vão se policiar, vão corrigir e ver se realmente dentro dessa notícia tem todos os elementos que eu passar para vocês agora na aula explicativa. Se ela está correta, se ela tem essa estrutura e se ela tem esses elementos que eu vou passar para vocês, tudo bem? Então, assim, do fundo do meu coração, eu só tenho a agradecer vocês o comprometimento, parabenizá-los pela dedicação, pelo comprometimento que vocês têm tido nessa época que a gente está passando tão difícil para todo mundo. Sabe, eu acredito, eu creio que nós vamos passar por isso, pessoas, e vamos nos tornar pessoas mais fortes. Pessoas que valorizam um simples passeio na rua, um simples abraço, tá? Então, do fundo do meu coração, eu desejo agora, a partir da semana que vem, um bom descanso para vocês. Eu sei que tá todo mundo já preso dentro de casa. Relaxem a cabeça, façam leituras, assistam filmes que sejam que aqueçam o coração de vocês, tá? E um beijo, fiquem com Deus e fiquem com a aula explicativa sobre a notícia, tá bom? Um beijo e até mais. Então, pessoal, como eu falei, vamos falar sobre o gênero notícia. Eu trouxe uma foto aí com alguns impressos de jornais, porque antigamente era mais comum a gente ler as notícias impressas no jornal, na mão. Hoje você pega o celular, você acessa uma plataforma e tem acesso à notícia. E muitos alunos, ao fazer o projeto Atualidade, pesquisar a notícia, acabam tirando partes que são essenciais de uma notícia e ela se torna incompleta. Gênero notícia. O que é uma notícia? É um texto jornalístico de cunho informativo que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Mas por que a professora Joyce trabalha tanto esse projeto Atualidade, sempre pedindo as notícias? Os textos jornalísticos, eles são indispensáveis para a formação do leitor, uma vez que a nossa sociedade exige que estejamos cada vez mais atualizados à realidade. Além disso, a leitura desses textos propicia a formação de leitores críticos, capazes de participarem ativamente como cidadãos no mundo. Você é capaz de opinar, você é capaz de ter a sua opinião sobre um determinado assunto quando for exigido, quando for preciso. Vamos ver como essa notícia ela é montada, os elementos da notícia. Ela se inicia com uma manchete bem objetiva, verbo no presente, que é um título bem chamativo. O lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, que vai conter algumas informações que são essenciais, que nós vamos ver. O corpo do texto é que você vai relatar os fatos recentes. O objetivo é informar com exatidão o que aconteceu. Ela procura ser neutra e confiável e, principalmente, imparcial. Eu trouxe aqui um esquema de como seria a estrutura dela. O título, que é a manchete lá em cima, né, para chamar atenção.
O lead, que é aquele primeiro parágrafo, dentro desse parágrafo vai precisar ter quem, o que, onde e quando. No corpo da notícia, você vai detalhar como aconteceu e por que aconteceu. É muito importante vocês perceberem que muitas notícias, elas não vão ter como explicar o porquê ela aconteceu. Às vezes é uma notícia investigativa, policial, e não tem como se explicar o porquê ela aconteceu, tá? E aí o roteiro. Esse o quê? O que vai ser isso, né? O quê? O fato, a ação, o enredo. Quem? São os personagens, os protagonistas, os antagonistas, quem participa dessa notícia. Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação. Quando? A época, o momento em que aconteceu esse fato. Onde? O lugar da ocorrência da notícia. O porquê é a causa, a razão, o motivo que aconteceu isso que você está contando na notícia. O por isso é o resultado, é a consequência. Essa notícia teve algum resultado? Teve alguma consequência isso que você está contando na notícia? E aí eu trouxe um exemplo bonitinho para vocês verem. O título, que é a manchete, ó, pirataria informativa aumenta informática, né? Pirataria informática aumenta em Portugal. Esse é o título, a manchete. O lead, o primeiro parágrafo, onde vai ter aquelas informações importantes, e o corpo da notícia. Ficou claro? Agora não restam dúvidas. Não tem por que nenhum de vocês fazerem a notícia de uma maneira errada. Prestem bem atenção, qualquer coisa façam as anotações necessárias. Um beijo no coração e fiquem com Deus.